Fala, gurizada! Hoje eu vou exercer o papel de Notre Dame, ou Mãe de Ná, como você quiser. Eu vou fazer previsões tecnológicas para os próximos 12 meses. Eu trabalho imerso em tecnologia, o dia todo eu conheço startups, conheço IAs, conheço fintechs, conheço segurança, e todo dia eu tenho que receber uma carga de informações e eu estou lendo, entendendo para onde o mercado está indo. Então eu tenho bons subsídios para juntar todas essas informações e eu posso parar uma vez por ano, ultimamente uma vez a cada 6 meses, porque a coisa está muito maluca, né? E entender o comportamento do mercado e qual a direção que ele está indo. Mas a palavra Notre Dame, Mãe de Ná, é óbvio que é brincadeira, né? Mas eu estou me apoiando aqui em publicações de pensadores da atualidade, de papers, de relatórios, de reportagens, e todas elas eu vou colocar aqui embaixo, deixar disponíveis para quem quiser dar uma lida. Vale a pena, mas eu, de qualquer forma eu vou tentar fazer um resumão aqui. Bom, para quem não me conhece, eu sou Marcelo Cabral, eu sou CTO. Faz 40 dias, 30 dias que eu comecei a gravar esses vídeos. Eu já fazia postagem no LinkedIn, basicamente a minha mídia social é LinkedIn. Também contribuo com outras comunidades, mas eu achei que seria interessante devolver um pouco para a comunidade o que eu recebi nesses anos todos. Então, por isso, eu tenho feito esses vídeos. E pessoal tá gostando, tá dando like, dê o seu, tá fazendo sucesso. Beleza? Bom, voltando aqui. Primeira previsão é a morte do SaaS e o nascimento do SaaS. Pegadinha de palavra, né? Mas, na verdade, a gente está tendo a morte do software como serviço e a gente está cada vez mais o serviço como software. Então, vocês vão ver que a maioria dos novos softwares, vamos chamar assim, ou serviços que vão fazer sucesso, são serviços que por trás estão totalmente automatizados, na verdade, são SaaS, mas a gente não entrega mais uma cadeira para o cara sentar numa aplicação web ou celular e ele tem que apertar, entender como é que faz, apertando todos os botões daquele software. Na verdade, a gente está entregando o resultado. Então, tu tem que sair daquela questão de, sim, estou alocando uma cadeira no meu software e eu estou indo para entrega de resultados. Só para ter uma ideia, vamos passar para uma outra tela. Aqui. Essa PitchBook aqui são publicações legais que tem no Vale do Silício. E essa aqui especificamente, está falando aqui a morte do SaaS e longa vida ao SaaS com um A só, né, que é o serviço, aqui mostra cara, é um veredito isso aqui, né? O capital de risco lá no Vale do Silício, ele está fazendo uma virada, ele está saindo dos softwares de vender assento para softwares que vendem a entrega. O relatório aponta um pouco mais aqui. O relatório aponta que tem uma cobrança que tu tinha antes. Vamos botar números aqui, que é o que ele está dando, tá? Mas $1.200 por usuário está virando uma cobrança de $10.000 por entrega, por workflow automatizado. Ou seja, agora os softwares estão competindo com folhas de pagamento e não mais como um software que está sendo vendido. Essa outra publicação, também da mesma revista, ambas são de 2026, do primeiro quadrante, mostra que softwares corporativos estão se fundindo com o mercado de trabalho de conhecimento de 50 trilhões, ou seja, cara, é muita grana entrando nesse tipo de software SaaS. Né? E o risco é real, assim, porque a receita por assento, aqueles softwares que são SaaS, onde tu vendia um espaço, o cara comprava assim, a partir de agora tu pode ter 10 usuários, 5 usuários, a receita dele está caindo. Então, é uma tendência mundial, está começando no Vale do Silício, tu tem que ficar de olho, se teu software hoje vende assentos, pensa em começar a vender serviço, entrega de serviço.
Tem uma outra publicação também, que é desse SaaS, que é um site especializado em SaaS, mas então ele documenta como o lançamento de agentes a partir de 2026 começou a pagar em cerca de 1 trilhão em valor de mercado por ações de SaaS em poucas semanas, esses que utilizam agentes. Então, é importante ver, a própria comunidade de SaaS está entendendo essa mudança. Bom, previsão número 2, a era dos agentes autônomos. Sai da conversa e vai para ação. Então, no final de 2000 e até o final de 2026, ou um pouco mais, mas, cara, previsão aqui é dos próximos 12 meses, tá? O seu trabalho não vai mais ser feito abrindo um monte de abas, 10 abas do navegador. Tu vai delegar para um agente fazer isso. Fazer uma pesquisa, ele abre as abas sozinho, ele consegue preencher formulário, ele conversa com outros agentes, ele te entrega resultado via WhatsApp, Telegram, por e-mail, como tu quiser. Então, as IAs, elas não apenas respondem perguntas, quer dizer, tu ainda vai continuar usando lá teu chat GPT, teu cloud, mas isso já vai virar pré-histórico, tá? Isso aí, se um jovem, né, a próxima geração, depois da Z, não sei qual é, mas quando te vê lá no chatzinho perguntando alguma coisa de forma textual, ela vai dizer, nossa, como tu é velho. Então, é isso que vai acontecer, né? Então, com a consolidação desses novos agentes, e aqui entra principalmente o OpenClaw, para quem não conhece, deixa eu botar aqui atrás o OpenClaw, cara, faz toda a diferença tu usar agentes autônomos. E tu não precisa usar o OpenClaw, tu pode usar o PicoClaw, o da NVIDIA. Cara, tem dezenas agora, tá? Tu não precisa usar exatamente esse. Eu tenho usado tanto para tarefas pessoais quanto para tarefas profissionais e realmente muda a forma de trabalho. Tu é o chefe, tu é o sênior, tu é o advisor deste agente e ele vai aprendendo e vai fazendo as coisas que tu precisa. E para corroborar com isso, tem aqui o da Gartner. Agora, acho que esse aqui é de 2026, mas ele foi entregue, na verdade, no ano passado. Tá? Mas ele publicou aqui que os sistemas multiagentes, que é os MAS, entraram oficialmente no topo das tendências estratégicas. Então, aqui está validando que o mercado parou de comprar assistentes e começou a comprar executores modulares que corroboram entre si. Também tem um outro da Gartner, que 40% das aplicações corporativas serão agentes com... Vou botar o nome em português. Com tarefas específicas. Tu não vai dar para o agente muitas tarefas, tipo, tu faz tudo. Não, tu vai fazer aquela tarefa e tu vai fazer muito bem. O que tu vai fazer? Cara, tu vai fazer a documentação do sistema, todo mundo vai interagir com ele e ele vai criar documentação do sistema com a tua cara, com a tua identidade da tua empresa e as pessoas vão conseguir passar mais tempo fazendo outras coisas necessárias e vão deixar a documentação, por exemplo, para esse agente. Então, para quem não conhece, voltando, cara, vale a pena conhecer o OpenClaw, qualquer outro, mas entenda que tu tá saindo dos assistentes que tu vai perguntar, que ele vai te assistir, para assistentes que vão te entregar, que são ações que vão te entregar. Bom, previsão número 3. Cara, esta é muito boa. Inclusive, eu estou indo para a China agora, no final de junho desse ano, 2026, porque eu quero ver o que eles têm de tecnologia e onde é que eles estão chegando. Por fim, a previsão é medicina de proximidade. Quiosques de IA estão nas ruas e na China já está e provavelmente vai chegar no Brasil, vai chegar no México, vai chegar nos Estados Unidos, vai chegar em qualquer lugar. Porque essa coisa de tu ter uma medicina pública ou não, mas que tu tem que ir para um hospital, tu pega uma fila, às vezes a coisa não é tão importante.
tu fica lá 8 horas para ser atendido, porque tu é humano, tu é um ser humano, tu não sabe, tu não tem certeza se tu tá bem, se tu não tá bem. Não tem profissionais suficientes para fazer isso, né? Então a China ela resolveu fazer a parte inicial como se fosse a triagem. Então tem algumas reportagens aqui. Deixa eu pegar aqui. Essa reportagem aqui, ela fala, foi publicado agora em janeiro de 2026, e o mercado de quiosques de área de saúde sem médico na China saltou o mercado de 450 milhões de dólares em 2025, ou seja, já tinha alguma coisa, para uma projeção de 1,92 bilhões até 2034. As máquinas estão em shoppings, em farmácias, em hospitais, e fazem triagem, fazem sinais vitais, fazem diagnóstico básico, sem médico presente. Depois, isso, assim, as triagens, elas passam por seres humanos, e isso vai continuar o resto da vida, porque nós conseguimos criar, nós conseguimos entender, por mais que você ache, se não entende ainda bem como é que funciona os agentes, LLMs, eles estão produzindo o que já conhecem, tá? Não é tão simples assim. Então, além dessa aqui, tem essa outra postagem aqui. E daí, se tu pensa o seguinte, tá, mas eles inventaram, como é que é? Se isso vai ter no Brasil, não vai ter? Então, essa postagem aqui, na verdade, ela é um paper, tá? Ela mostra, eles estabelecendo um framework para a integração de IA na atenção primária, que é essa triagem ou mesmo atenção primária, porque ele pode te dar a receita de alguns remédios, de algumas coisas, ele consegue fazer, e aquilo que ele acha que tem um risco, ele te encaminha, então, de uma forma mais rápida, para um ser humano, para um médico de verdade. Então, diagnóstico remoto, aqueles framework que serve para diagnóstico remoto via chatbot, triagens automatizadas, os agentes, os quiosques, suporte de agente comunitário, talvez para agentes não, mesmo para pessoas humanas, mas que talvez não tenham a formação completa, válido para técnicos e, por fim, é um framework que está publicado, provavelmente vão ter novas versões, mas, ou seja, já existem embasamentos de pesquisadores dizendo o quanto isso pode ser importante para a saúde, e, além disso, como se faz isso de uma forma que funcione. Vamos lá, então. Previsão número 4. Cara, essa previsão para mim é meio maluca, tá? Que é a renascença, o renascer do offline, o deslogar como luxo. Então, estar offline, assim, na era onde nós estamos aqui com o celular, tu tá aqui assistindo esse vídeo, depois tu vai assistir notícia, depois ainda algumas pessoas leem jornal, escutam podcast. É tão maluco para nós isso, que se tu puder ficar offline, esse vai ser um novo status de rico, de bem de vida, de estou bem, né? Tô tranquilo, tô bem. Isso vai ser como uma bolsa de grife. Então, o tempo mesmo das redes sociais, na geração Z, nos últimos 3 anos, por incrível que pareça, eu não sabia disso, tem a pesquisa, eu vou mostrar, mas ele tem despencado, né? Seja Instagram, sim, chegam novos adolescentes, entram no TikTok, não sei o quê, mas a média, pela quantidade total de adolescentes, tem caído. Então, isso prova que a própria geração Z, e provavelmente as próximas gerações, elas estão dizendo assim, cara, chega, não tá dando mais, não tá dando mais. Né? Viver aqui preso no celular, cara, é muito maluco, é muito maluco. Então tem aqui, por exemplo, a publicação da CNB, ela mostra uma pesquisa com mais de 4 mil britânicos, que quase um quarto dos consumidores deletou um app de rede social, algumas das redes sociais, nos últimos 12 meses anteriores.
chegando a 1/3 entre a geração Z. A geração Z deleta muito mais. Globalmente, essa pesquisa fala que adultos com 16 anos ou mais passam em média 2 horas e 20 minutos por dia em redes sociais no final de 2024. E esse já representava uma queda de mais ou menos 10% em comparação a 2022. Ou seja, isso está se acentuando nos últimos anos. Eu não tenho aqui informação, mas podemos pesquisar. Ele está se acentuando todos os anos, a cada ano que passa. Além desta, tem a reportagem da Verto, que documenta o movimento do... Cara, esse é mais louco ainda, tá? Porque eu me lembro desses celulares quando eu era muito jovem, quando começaram os telefones, e agora eles estão voltando. Então existe uma... É óbvio que eles não são a mesma tecnologia da época quando iniciaram os celulares, mas eles estão voltando, eles chamam de dump phone, que é um símbolo de status entre a geração Z, e não por falta de dinheiro, é porque é legal ter esse tipo de telefone, e está virando um item de luxo dessa nova geração. É muito maluco, mas é muito legal. As pessoas estão se libertando das mídias sociais, e essa é uma tendência, eu acho, cada vez mais. Quando entra a geração Z, e quando tem números comprovando, é que é uma tendência. Talvez não para mim, não para ti, mas os novos, né? Essa geração vai acabar adotando de uma forma ou de outra. Previsão número 5. São 7, tá? Então, segura aí. Previsão número 5. A sociedade do voz primeiro. Ou voice first. Né? Então, esse negócio de tu pegar teu chat e conversar, escrevendo, eu aprendi alguns anos atrás que eu conseguiria escrever muito mais rápido usando os 2 dedos. Eu achei fantástico isso, então eu aprendi, porque antes eu usava um dedinho assim. E hoje eu tenho uma velocidade boa, mas já descobri que, cara, eu já estou velho de novo. Não serve mais. Então, a nova interface que nós vamos ter com nossos gadgets, sejam óculos, sejam celulares, sejam dentro de casa, apagar a luz, acender a luz, liga a... Cara, vai ser tudo por voz. Esquece essa coisa de ficar falando. Cada vez mais a televisão, cada vez mais vão vir gadgets ou vestíveis que tu vai conversar por voz. E os óculos inteligentes, cara, acho que estão voltando de novo, né? Então, acho que estão voltando, ou melhor, minha previsão é que vão voltar. Nós temos tecnologias melhores para fazer com que eles funcionem muito melhor do que no passado, quando eles foram lançados. Tem aqui uma reportagem da Forbes, que mostra, então, que tem uma atenção, tem um olhar aí em cima de novo, né, em cima dos óculos a partir de 2026. Me parece que vai acontecer. E, além disso, também tem essa outra reportagem que fala que esses óculos inteligentes, eles têm uma tendência de subir este ano, eu acho que 44%. 44%. De uma forma que eles também vão ser falados, né, vão ser conversados e demais outros gadgets que nós vamos ter. Vamos lá, então. Previsão número 6. O despertar político e a requalificação do trabalhador do conhecimento. Marcelo, o que tu quer dizer com isso? Cara, é inevitável que nós vamos perder algumas vagas de alguns tipos de trabalhos que nós temos, que eles vão passar a serem feitos, realizados por agentes. Então, muito do que hoje, às vezes, a gente tem que contratar 10, 15 pessoas, provavelmente tu vai ter ou contratar 10, 15 agentes, por uma série de questões. Cara, o humano qualificado a utilizar estas ferramentas, este vai ter emprego.
Entendeu? Então, se tu entende, se tu sabe como utilizar, como implementar, como trabalhar, tu vai ter emprego. Mas alguns empregos não vão existir mais. Então, se tu é um bom jornalista, por exemplo, e tu sabe escrever um bom texto, e se tu disser assim, cara, eu não vou utilizar IA, tu vai escrever bons textos, porque tu é um bom jornalista, só que tu vai escrever bons textos na tua velocidade. Se tu utilizar alguma ajuda de IA, tu vai continuar escrevendo teus bons textos, e talvez até melhores, mas provavelmente não, mas vão continuar sendo bons textos, mas tu vai conseguir escrever bons textos com uma velocidade muito maior. Cara, a IA vai escrever melhor texto do que um jornalista com aquele olhar, com aquela acurácia? Não, não vai, né? Agora, um bom jornalista utilizando uma IA vai conseguir ser mais produtivo e provavelmente escrever mais, escrever seu livro, escrever post. Vai. Então, todos nós, como profissionais, temos que aprender a utilizar essas novas ferramentas. Antigamente, tu escrevia texto no caderno, depois tu começou a usar uma máquina, eu fiz datilografia, para ver como eu sou velho, né? Usar uma máquina de datilografar, eu aprendi a datilografar com os dedos, depois veio as máquinas elétricas, nossa, era uma delícia, era só encostar. Hoje em dia eu tenho meu teclado, mas o meu teclado é daquele que faz barulho, né? Um pouco de saudosismo. Mas eu quero dizer o seguinte, que eu faço um bom código, eu sei escrever um bom código, mas se eu uso agentes de IA para fazer um bom código, eu sei se o que ele escreveu está bom. E eu consigo ajustar o que ele escreveu, e eu produzo muito mais rápido. Então, dito isso, voltando ao assunto principal, que é o despertar político, para a questão da requalificação, isso já está em pauta em congressos, em muitos países, porque as pessoas vão perder emprego. Então, e se as pessoas vão perder emprego, o que faz com isso? Né? Um advogado júnior, um analista financeiro, um consultor. Então, o que se faz para que a gente não perca? Porque é importante a gente ter júnior, porque os júniores vão ser os sênior do amanhã. E se eu não tiver um sênior, eu não vou conseguir ter um agente bom funcionando, seja por qualquer meio jurídico, medicina, informática, qualquer coisa. Então, essas conversas, elas realmente precisam existir e elas têm que estar na pauta, principalmente na pauta política, porque isso vai afetar diretamente a população. Então, tem algumas postagens aqui. Tem aqui da Netford. Ele serve como um documento base de leis de requalificação profissional, mostrando que o desafio agora é educacional. É óbvio, né? Mas aqui está escrito, está dito e vale a pena, se tu é político, se tu está no meio, se tu quer entender para onde é que o mundo está indo, cara, vale a pena. Até para tipo, saber em que político votar, vale a pena dar uma lida aqui nessa reportagem. Além disso, tem essa outra aqui, que está mapeando impacto da IA generativa, que são as LLMs, que são o ChatGPT, que são o Cloud e assim por diante, em profissões cognitivas, ou como eu tinha chamado, profissões de conhecimento, e discute políticas de requalificação, reciclagem, proteção desses trabalhadores de conhecimento, e o documento referencia que governos estão usando, o que estão usando para programas nacionais, o que poderiam usar até 2027. E não menos importante, mas a nossa última previsão, minha previsão, vai dar certo? Acho que sim, todas elas. Né? Elas têm seus tempos, mas daqui a 12 meses elas vão estar muito mais em voga do que estão hoje. Tá? A cultura pós-realidade e o fim da prova da humanidade. Cara, aqui eu fiz um título bonito, porque depois eu vou postar no LinkedIn, uma parte bem resumida. Vou postar aqui embaixo desse vídeo do YouTube os links, mas vamos lá. Então, nos próximos 12 meses, você vai consumir arte, e a gente já está consumindo arte. Música, conteúdo gerados por IA,
E, cara, tu não vai ter certeza se foi gerado por IA ou se não foi gerado por IA. Tu vai perguntar, cara, isso foi feito por humano? Isso foi feito por IA? Isso é híbrido? E talvez tu nem pare mais para perguntar, porque isso já vai fazer parte de ti, né? O importante é o seguinte, tu vai gostar, né? Tu vai gostar do que tu tá vendo e tu vai dizer, cara, gostei dessa música, gostei desse vídeo e tá tudo certo e tu nem mais sabe se foi feito por IA ou se não foi feito por IA. Essa pergunta, será que isso foi feito por IA? Eu fiquei meio. Essa pergunta, será que foi feito por IA? Ela vai rapidamente e talvez aí no próximo ano ela vai deixar de ser uma pergunta, hoje é meio escândalo, né? Para virar algo irrelevante. Do mesmo jeito que hoje mais ninguém pergunta se uma foto foi editada por Photoshop ou não foi, por mais que. Porque antigamente se usava muito isso, né? Fotos editadas por Photoshop, daquela pessoa que foi publicada numa foto e diz, nossa, aquela pessoa não é ela foi editada com foto, com Photoshop, e isso tipo é irrelevante hoje para nós. Mesma coisa vai acontecer com filmes, com livros, com músicas, com imagens. Nós vamos ter um ecossistema híbrido. Mas o mais importante aqui, a previsão cara, a gente não vai mais dar bola para isso, tá? Então, tem algumas reportagens aqui que vale a pena. Tem essa aqui, que é um ato de IA que abraçou o número 1 no Chart Country Digital Song Sales do Billboard. Ou seja, cara, os caras fizeram música de IA, ela ficou lá em cima, um monte de pessoas adorou e as pessoas não tinham nem ideia mais que aquilo tinha sido feito por IA ou não tinha sido feito por IA. Foi feito testes cegos e as pessoas acharam, cara, acho que é humano. Então, assim, não dá mais para diferenciar. Tem um outro site aqui também, que é a lista oficial de empresas como Suno, como Eleven Labs, como Vermilho, que é a infraestrutura, onde a infraestrutura cultural é montada, e são empresas que valem bilhões de dólares e cada vez vão valer mais, mas são empresas que por baixo trabalham basicamente com IA. Então é isso. Essas são as minhas 7 previsões. Espero que vocês tenham gostado, né? E daqui a... talvez a gente faça uma revisão disso daqui a 6 meses, um ano, mas são previsões que estou apostando aqui com quem quiser que vão acontecer. Valeu, até a próxima.